Oi meninas, voltei, meu vídeo foi encerrado e voltei aqui, não sei por quê, porque a internet tá super ok, então vou mandar convite de novo pra Rê. Vamos recomeçar aqui do ponto, né, que a Rê tava falando sobre a essência dela, né? Está na Mary Kay desde 2006 e entrou na Mary Kay pelos valores. Bom dia, meninas. Caiu, o Instagram me derrubou, Rê, mas voltei aqui. Vou te mandar o convite de novo e a gente vai continuar a nossa conversa. Nada, bora lá. Te mandei o convite. A Rê tava falando da essência dela, né? Rê, voltou. O Instagram me derrubou, mas tá tudo bem a internet aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Então, daí eu optei, quando a Cintia me falou, eu falei, você pode me ligar mais tarde? E porque eu tinha que dar banho na minha avó, porque minha avó tinha caído, quebrado o fêmur, né? Sim, E para quem conhece um pouquinho minha história, né? Aos 19 anos eu sofri acidente e eu fiquei tetraplégica. E eu não movimentava do pescoço para baixo, né? E eu fiquei numa cama, paralisada. E com isso eu aprendi as pessoas cuidando de mim assim, eu sabia o que podia fazer em mim ou não e tal. E com isso eu aprendi, eu conseguia dar banho na minha avó por conta do que eu vivia na cama, né? Senti dor, né? Então nenhuma enfermeira acertava dar banho nela por conta disso, né? E daí eu que subia e fazia isso. E quando a Cíntia me falou, ela me ligou depois da meia-noite, né? Mesmo porque nós não tínhamos celular na época, estava começando, mas era aqueles tijolão e tal, era pacote de SMS que era caríssimo, né? O mais barato era e-mail para a gente falar, ainda era internet de escada, e o telefone fixo, depois da meia-noite às 6, ele tinha um plano que era bem mais barato, né? olha, Então a gente sempre conversava nesses meia-noite. horários por conta disso, né? Porque era muito caro, né? E a gente procurava conversar nesses horários para poder baratear. Mas esse dia não foi nem por conta disso, foi por causa dos meus horários mesmo. Eu não tinha outro horário, eu não sei esse, né? Para conversar com ela, por conta da minha avó e tal. E todo dia que ela queria conversar comigo, a gente tinha que conversar bem tarde da noite por conta do salão, por conta, né, dessa minha responsabilidade e tal. E depois também juntava a fome com a vontade de comer, né? Porque as duas sem dinheiro. Imagine o quanto que nós não gastamos de telefone, né? Para vocês terem uma noção, às vezes era mais barato eu ir para Indaiatuba, né? Pegar o carro e ir para Indaiatuba do que uma ligação, né? É, né? Então, assim, a gente tinha que ler na caixinha dos produtos, né? Eu tava procurando ver se tinha produto aqui. A gente tinha que ler na caixinha dos produtos para que servia, o que era, porque nós não tínhamos esse site que nós temos hoje, a gente não tinha o que nós temos hoje, a gente não tinha material gráfico que nós temos hoje. Imagina, hoje você quer saber o que é alguma coisa, você vai e pesquisa lá, né? O que você quer saber no Google dá tudo lá, você aprende tudo por lá hoje, né? Você tem todas as informações, você pesquisa, você vai no YouTube, você vê vídeos, você estuda, só não Tá, faz marketing que é. tem mais acesso. E eu lembro, Rê, que quando você, né, a Cintia fez a ligação e você topou e tudo, e você começou a se desenvolver, você fechou o seu salão, você Sim, fechou o seu sim. salão, Porque né? foi assim, a Cíntia veio para cá, daí a gente fez um guest, ela, né, falou, então, ela resumiu para mim, né, nessa conversa da meia-noite, o que era ser uma diretora, que era ter no mínimo 30 pessoas e tal. Eu falei, facinho, né, vou ter no dia. Daí ela falou, então chama essas pessoas e tal, né, porque o que ia de jeito, pedir emprego para mim, sabe, falando que precisava trabalhar, não sei o quê, né, e tal. Falei, arrumo no dia, né? Daí, não é? Tá querendo emprego, tá querendo trabalhar, né? E ela marcou o dia e tal, e ela veio em dezembro mesmo, porque ela entrou em contato comigo em dezembro.
e foi no dia, se não me engano, dia 9 de dezembro, alguma coisa assim. E ela veio no domingo desse próximo, que era uma quinta-feira, ela veio no outro. E eu convidei 98 pessoas. E Uau. convidar naquela época, ou era pessoalmente, ou era ligando, né? Porque Tá. não tinha essa folia de ficar convidando pelo WhatsApp, convidando pelo Facebook, né? Essas coisinhas Nutella que é hoje. É ligar mesmo, né? Telefonar ou ir até a pessoa, né? Então, minha secretária ligou do salão, né? Convidando vários e tal. 49 confirmaram um dia antes que estariam presentes e tal. Ela veio no domingo, né? E, e chega a Cíntia lá e tal. Eis que surge apenas 4 pessoas Uau. dessas 49 que eu convidei, né? E ainda uma chegou, não pôde ficar, não sei o que, e foi embora. E eu tinha encomendado um monte de salgadinho, sabe? Pão de barca, de metro, não sei o que e tal, esperando aquele monte de jeito, porque eu falei que podia levar amiga e tal, né? E, enfim, só uma entrou, que é minha prima, Adriana Miesel, que é da Itapeva, conhece. E eu acho que ela entrou de dó de mim, coitada, porque ela viu, né, que ninguém, não foi ninguém e tal. Mas também nunca foi para frente, assim, né? Ela já entrou e já saiu, acho que umas 3, 4 vezes da minha unidade, né? E eu fico brava com ela porque ela tem um mega potencial, né? Poderia ter sido diretora nacional antes de mim e não vai, né? Mas assim, eu não liguei para esses não. Eu falei, olha, Cíntia, a Cíntia aproveitou esse dia e deu tudo quanto é treinamento possível e imaginário para mim. E ela foi embora, né, para a cidade dela. E eu falei, olha, eu me interessei, eu quero, porém eu estou com a agenda lotada de dezembro, eu não posso deixar meus clientes na mão e tal. E eu trabalhei o mês de dezembro inteiro, né, como sempre, muito, muito, muito. E daí janeiro, daí ela me falou nesse meio tempo que ia ter o seminário. E se eu queria ir, eu falei sim, né? Quero ir sim. E daí nós fomos, e em dezembro, eu sou, como eu já falei, né? Eu sou presbiteriana, sou evangélica. A minha avó orou e eu fui dar banho nela, e minha avó, após o banho, assim, eu falei, ai, vó, eu tô correndo, isso era dia 29, dia 28 de dezembro. Eu tô correndo e tal. E ela falou assim: como que tá, filha, aquele negócio que você tá fazendo? Eu falei, vó, tá tudo bem e tal, né? Daí eu falei, vó, mas eu tô tão cansada do salão, né? Daí ela falou assim, eu falei, porque como eu tô, pra mim tá difícil, pensa a mãe ficar. A mãe ainda tá disposta e tal, e daqui a pouco, né? Eu preciso cuidar dela, eu preciso ter tempo para ela. E eu queria tanto uma coisa que eu tivesse tempo para cuidar da mãe, né? Mas não só dela velhinha, mais velhinha, porque minha mãe já estava com 70 e poucos anos, quase 80. Daí eu falei assim, eu queria ter tempo para cuidar enquanto, né, ela curtir ela, porque minha família é muito a gente, né, do sítio, nós somos do sítio. E então a gente de ir pro sítio final de semana e ficar até 2, 3 horas da madrugada, 4, 5, né? Posar no sítio. Então eu chegava sábado, todo mundo ia e eu não podia ir pro sítio, eu não podia curtir. E como eu sou temporona, meus tios eram tudo velhinho, tudo de idade, então eu não podia curtir eles, né? E eu não conseguia ter outro filho, por conta da correria do salão, né? E daí a minha avó falou assim: filha, vamos orar. Se for da vontade de Deus que seja esse negócio, Deus vai usar alguém para falar com você lá, Deus vai mostrar. Eu contei para ela que eu ia para o seminário, né? Ela falou: vamos pedir para Deus estar falando com você, né? E também no seu coração, e também lá usar alguém para falar com você. Se for isso, que seja da vontade de Deus, porque Deus não ia colocar nada aí se não fosse da vontade dele, né? E, e eu falei, vó, não quero ouvir profecia de ninguém, eu não quero ouvir da boca de ninguém, eu quero sentir no meu coração, quero que Deus fale comigo. Ela falou, então vamos pedir para Deus tirar do seu coração, se não for o salão, tirar esse amor que você tem
e eu pedi para que Deus use alguém lá nesse evento para falar com você. E dito e feito, assim, eu comecei a ir para o salão, eu sentia cansaço de ir para o salão. Eu não tinha vontade, minhas pernas pesavam. A cliente chegava com raiz assim, né, de branco desse tamanho. Eu falava, meu Deus do céu, o que ela está fazendo aqui? Nem precisa pintar, olha que bobeira, que idiotice, né? E minhas cabeleireiras falavam, Renata, você está louca? Ou você está cabeça, né? Você Tá pegou doida? É claro que precisa pintar o igual, cabelo. pegou ranço daquilo. Você pediu, aconteceu. Aham, aham. E eu tinha maior paciência, adorava minhas clientes, adorava minhas. Daí eu comecei a ficar sem paciência, sabe? Sem ter. Eu não tinha mais paciência para conversinha, para mimimi, para. Sabe? E eu achava aquilo assim, virou para mim uma futilidade tremenda. E não é, imagina, eu não fico, né? Tô com um pouquinho de branco aqui, ó. Eu já falei, meu pai do céu, devia ter pintado o cabelo ontem, né? Mas assim, aquilo, sabe, começou. E daí eu fui para o seminário e nada me chamou atenção, né? Carro não me chamou atenção, viagem não me chamou atenção, nada me chamou atenção. Mas no último dia, a Heloísa Johnson era a única diretora nacional da época, ela subiu no palco lá e explanou a carreira de consultora a diretora nacional daquela maneira leve dela, né? Com toda aquela fineza dela. Eu brinco, né? Que igualzinho eu, mas não, só que não, né? E ela explanou aquela carreira assim, e ali o Espírito Santo me tocou naquele lugar que eu estava sentada, e eu me arrepiei inteira quando ela explanou a carreira. Aquilo, assim, me chamou a atenção, é, é, da mesma forma que quando a Cíntia falou da filosofia para mim, que foi um soco no meu estômago, assim, né, de saber da filosofia, aquelas palavras da Heloísa só vieram confirmar tudo aquilo comigo. E Deus usou da vida da Heloísa, da boca da Heloísa, das palavras dela, para falar comigo e mostrar que aquilo que era para minha vida, que aquilo que Deus tinha preparado para mim, né? Eu me arrepio até hoje de lembrar, né? E na hora eu olhei para a Cíntia e falei, Cíntia, eu quero ser o que ela é. Como é que faz? A Cíntia olhou para mim e falou assim, ai, calma, amor, tem que ser diretora, né? Você tem que trabalhar para ser diretora primeiro, não sei o que, né? Tipo assim, acorda, filha, né? A mulher é diretora nacional, né? Calma, você chegando agora aqui. E hoje é internacional. Você, quando você foi no seu primeiro seminário, que muita coisa que nem eu cheguei lá e falou, é isso, é lá que eu quero estar. É lá que eu quero. Daí eu falei, eu entendi tudo isso, eu entendi, já entendi o passo a passo lá, mas eu quero saber como é que faz para chegar lá. Né? Ela falou assim, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai lá no saguão, né? Daí a Suzana explica para você, porque não tinha o caderno carreira como tem hoje, não tinha nada, né? E daí nós descemos o saguão lá, daí a Cíntia pegou, chegou para a Suzana Strumelo, né? E falou, oi, Su, tudo bem? Essa aqui é a Renata, né? Minha consultora e tal, lá de Itapeva. Ela é cabeleireira e tal. Ela, ai, muito prazer, aquela educação, né? A Suzana falando baixinho e tal. Daí eu peguei, eu falei assim, ela falou assim, então, Su, sabe o que que é? Acho que a Cíntia quase morreu de pedir isso pra Suzana, coitada. Eu tenho dó da Cíntia até hoje. Ela queria saber como que faz para ser uma diretora nacional e tal, porque ela se encantou, né? E tal. A Suzana, toda educada, fina, coitada, imagina. Ela era uma executiva na época, ela com toda a paciência do mundo, ela me explicou, né, e tal, tipo assim, filha, acorda, né? Aí você vai chegar lá, mas você tem que trabalhar muito ainda, né? Você tem que ralar. Daí, mas ela explicou, tô falando as palavras entre linhas, né? Ela explicou, coitadinha, tudo. E eu corri no quarto e anotei tudo, assim, o que a Suzana tinha falado, né? O que a Cíntia falou, umas coisas que eu gravei, que a Heloísa falou e tal. E após, nós tínhamos um encontro com a Anita Girl, que é a nossa nacional dos Estados Unidos, né? Que nós somos descendência dela, né? Então, hoje é a Anitta, né? A Suzana, Cíntia, de nacionais, né? Cíntia, no caso, você, né? Irmã, na Mary Kay, né? Mano, Nesse sentido. Então, então, daí a Anitta sempre encontrava conosco, assim, você já viu a Cíntia falar, né, Van? Nós não tínhamos
nacional como vocês têm, né? Assim, perto, né? E estar junto e não sei o que e tal. Jamais. A gente recebia um e-mail por ano da Anitta, né? Nós ouvíamos ela uma vez por ano, presencialmente, no saguão desse hotel, né? Do Transamérica, ali 20 minutos, meia hora e só. Só. Então, na hora que ela ia falar, eu comia assim, né? Fiquei comendo. E a pessoa fala inglês, eu não falo nada em inglês, né? E daí tinha que ouvir, eu ficava de olho nela e no ouvido na Suzana, porque a Suzana ia traduzindo, né? E aquilo eu gravei, e ela falou assim que para nós sermos uma diretora top de carro, é, é, sermos uma diretora de carro, de viagens, e sermos uma diretora nacional, nós tínhamos que ter no mínimo 10, no mínimo 10 inícios da unidade por mês. E nós nunca poderíamos esperar da unidade, que nós tínhamos que ter os nossos 10 inícios. E o que viesse da unidade era lucro, né? E eu gravei para a vida, né? E carrego isso para minha vida inteira. Então, o mínimo que eu tenho, meu foco pessoal, de início pessoal por mês é 10 inícios pessoais, né? E aí a gente Porque eu gravei corte de inícios, viagens internacionais. Então, tudo, é isso. e tudo que você está falando, Rê, todas as nacionais que passaram aqui, na simplicidade é falar, alguém me falou um processo e eu fui obediente para seguir, simples assim. Então, é como se todas falaram, a receita para fazer esse negócio da Marquei qualquer outro negócio está pronto. Você vai entender a sua ferramenta, você vai contactar pessoas e você vai fazer aquilo. Não funciona quando você tenta inventar algo diferente e sair Sim, lá. inventar a roda. E, E assim, eu sou muito, a Cíntia sabe, né? Até a Suzana levou um susto outro dia, porque a Suzana lá nesse seminário, ela me ensinou a usar, sabe a toalhinha que vem no nosso kit sim, de beleza? sim. No showcase, na minha época se chamava showcase. É, ela me ensinou a usar no banho. Tem uma toalhinha daquela, na hora que lavou o rosto com a espuma da Repair, com 4 em 1, enfim, com qual produto de lavar que você usa, você molhar a toalhinha no banho, na água morna, e fazer a primeira remoção dele, né? E daí você lava ela, pendura e usa ali uns 10 dias, depois você troca e tal. Van, eu uso isso até hoje. Uau! Eu uso a toalhinha. E esse tempo, acho que um pouco antes da pandemia, nós tivemos um encontro juntas e nós ficamos no mesmo quarto. E ela falou assim, quando ela viu a toalhinha no banho, ela falou assim, eu não acredito que você usa isso até hoje. Eu falei, ué, por quê? Tá errado? Mudou agora o negócio? Ela falou assim, não, eu tô vendo a sua obediência, né? Como você aprendeu. E do jeito que a Renata Roberta fez em minha primeira sessão, que é a minha iniciadora, eu faço até hoje, né? Que é metade do rosto só, 4 em 1, passo 1 do dermo, passo 2 do dermabrasão, hidratante, base, tudo de um lado só do rosto da cliente, da futura iniciada, de quem quer que seja que esteja na minha frente. E do outro lado só a base, né? Para ela assim, e com a mão, não uso pincel, porque ela tem que sentir a textura diferente para ela ver a necessidade do uso dos produtos, né? E não só da base. Então, do jeito que a Rê fez em mim, eu faço a vida inteira. Eu nunca mudei, né? Eu faço isso há 15 anos dessa mesma forma. Então, eu aprendi com os meus pais a ser a obediência, né? A obediência, a submissão, né? Por exemplo, a Cíntia, a Mariana, a Cíntia, obrigado, Mar. A Cíntia é minha nacional, é nossa, né? É minha sênior, então, assim, eu aprendi que eu devo submissão a ela, respeito a Suzana, respeito a Anitta, né? E eu respeito muito a Rita Carrapatoso, que é a nossa avó, né, na Marquei, foi ela que trouxe a oportunidade para a Cíntia, e ela ainda não é nacional, mas eu tenho certeza que ela vai ser também. E
Então, eu aprendi essa submissão e esse respeito, né, aos mais velhos, aos nossos superiores, aos nossos pais. E por que, que a filosofia me chamou a atenção e me agarrou? Né? Foi por conta dessa criação que eu tenho. Né, dessa criação cristã que eu tenho, porque a senhora Mary Kay Ash, ela era da Igreja Batista. Então, a regra de ouro nada mais é do que o nosso maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, tudo na Mary Kay está baseado na Bíblia. Então, nós temos uma empresa na qual se baseia no maior livro do mundo, né, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a filosofia está baseada na palavra de Deus, a nossa regra de ouro está baseada na palavra de Deus. E meu pai sempre me ensinou, meu pai e minha mãe, que eu tive assim excelentes exemplos, sabe, Van? Eu vejo assim, às vezes eu fico muito triste de ver pessoas, tantas pessoas que não têm o amor que eu tive dos meus pais, que não têm a criação que eu tive dos meus pais. E eu acredito que Deus me preparou já ali, né? Com essa criação para eu poder dar suporte para muitas mulheres, né? E meu pai sempre me ensinou, minha mãe, que nós temos que a gente adora a Deus, a gente agrada a Deus, não só na igreja, rezando, dependendo da doutrina que você siga, rezando, cantando, né? E orando e tal. Nós adoramos a Deus em todo o tempo. E principalmente na nossa atitude com o próximo, né? Quando ninguém está vendo. Porque é fácil você ser uma pessoa quando está todo mundo vendo, quando você está com os holofotes, quando está, né, a câmera ligada e tal. Difícil você ser aquilo dali no culto, quando ninguém está vendo. Então, é nessas horas que a gente adora a Deus, que a gente agrada a Deus com as nossas atitudes. Então, quando a Cíntia me falou da filosofia, né, da regra de ouro e tal, aquilo me cativou, porque veio de frente com o que eu sempre acreditei, com o que eu fui criada, né, da forma que eu fui criada. E juntou o fato de eu querer cuidar da minha mãe, de eu ter tempo para minha mãe, né? E eu já vendia muito bem. Quando ela me falou assim, que né, com 3 eu teria 4, com tal, tal. Eu peguei e falei, e ela chegou no 10, né? Com 10 você tem 12%. Eu fiquei imaginando assim, né? Falei, um monte de Renatinha, né? Vendendo comigo, né? E além de eu ter aquele lucro, eu ia ter o lucro, além do lucro da venda, que é imenso, né? O nosso lucro da venda não tem nenhuma empresa de venda direta que tenha uma lucratividade igual a nossa. Eu ia ter também essa porcentagem por eu captar e capacitar essas pessoas, né? E daí eu perguntei assim, mas eu vou ter que comprar 50, 60 mil e pôr na mão dessas pessoas? Ela falou, não. Vai ser da mesma forma que a Renata Roberta fez com você. Você compra com o seu cartão, não é assim e tal. Eu falei, ah, tá. E eu vou ter responsabilidade fiscal sobre elas? Ela falou, não, porque eu tinha, né, um monte de funcionário, eu tinha que pagar, né, escritório e tudo mais. Daí, quando eu vi que eu não ia ter que pagar aluguel, que eu não ia ter que pagar escritório, que eu não ia ter que ter funcionário, não ia ter vínculo empregatício, que eu não ia ter que investir aí 40, 50 mil e pôr na mão das pessoas, né? Que a Mary Kay estava me pagando aquilo, me bonificando por eu captar pessoas e por eu capacitar, e além de tudo, ia depender do meu interesse, da minha, né, do meu trabalho, ia depender exclusivamente de mim. E eu podia trabalhar a nível Brasil, que eu não ia depender só da economia da minha cidade. Minha cidade é bem pequenininha. Eu tenho vontade de bater na Cintia quando ela fala que Indaiatuba é pequeno, com 200 mil habitantes. Eu peguei e falei assim, gente, que delícia, né, isso? Imagina, eu vou trabalhar numa empresa que tem como regra de ouro o maior mandamento de Deus, a filosofia, né? Vou poder, que é maravilhosa, porque eu vivia salão, salão e salão, né? Eu não tinha Deus, família e carreira nunca. Chegava domingo, eu morria de dormir o dia inteiro. E eu sempre fui professora de escola dominical e tal, só que chegava domingo eu estava podre, porque como que eu ia aguentar, né, dar aula na escola dominical, sendo que tinha trabalhado no salão até 11, meia-noite.
né? Então, aquilo me chamou muita atenção e eu quis fazer, porque pense, uma empresa, e além de tudo, eu ia poder ficar com a minha mãe, eu ia poder cuidar da minha mãe, eu não ia ter que trabalhar de sábado mais, né? Eu ia poder ir para o sítio com a minha família. O primeiro sábado, depois que eu fechei o salão, eu me senti uma vagabunda, eu me escondia das pessoas. Eu tomei banho, eu fui fazer compra, eu falava, meu pai do céu, o povo tá vendo, eu sei trabalhar, que vergonha, sabe? Eu tava me sentindo uma vagabunda daquilo. Então, olha como que a cabeça da gente é louca, né? Totalmente fora da casinha. Você E foi ontem, dia da independência, você se sentiu livre, você não se sentiu condicionada a nada. E aí não, a síndrome da impostora se instalou em você. Tipo, como assim? Você não pode ser livre, você tem que ser escrava do trabalho. não, imagine, né? E assim, eu fico pensando, né? Daí em janeiro eu fui para o seminário, voltei de lá determinada a fechar o salão. E dia 1º de fevereiro eu tinha que renovar o aluguel do meu salão. Eu pagava 4.200 de aluguel por mês e ele ia para 5.800. E, e nós saímos do seminário, fui para Indaiatuba, né? E depois vim para cá dia 25. Porque eu falei assim para Cíntia, eu quero fazer isso, eu quero seguir esse negócio, só que agora eu preciso fechar dezembro, porque eu tenho minha agenda lotada. Daí eu tive essa conversa com minha avó dia 28, dia 27, e daí na hora que eu fui sair, a minha avó se despediu de mim, agradeceu, e orou comigo e falou que Deus ia falar comigo, que Deus ia usar uma pessoa, e ela tinha certeza que eu ia crescer muito, porque tudo que eu pegava, né, eu pegava para fazer, né, e ela assim, me entusiasmou, me deu muita certeza. E daí ela pegou assim, juntou minhas duas mãos, né? E agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela. Falou que me amava muito e que ela estava ali abençoando essa nova caminhada minha e que Deus ia estar comigo e que eu ia poder cuidar da minha mãe. E ela falou: não deixe de cuidar da sua mãe mesmo, filha. Faça tudo que você puder por ela, como você fez pelo seu pai, como você fez pelo vô e por mim, né? E porque Deus vai te honrar, porque quando a gente honra pai e mãe, Deus nos honra, né? Muito mais. E ela, aquela hora, ela se despediu de mim, ela deu um beijo na minha testa, deu tchau para mim, agradeceu e me abençoou. 2 dias depois, a minha avó faleceu, dia 30 de dezembro do mesmo ano do meu pai. Meu pai foi embora dia 6 de junho, eu conheci minha Arquei na Páscoa, em abril. Daí, no dia do meu aniversário, dia 11 de maio, que é o dia das mães, eu fiz meu cadastro. Ele só foi sair dia 16 de maio, né? Porque era fax até provar. Então, eu tô lá com 16 de maio, mas eu fiz dia 11, né? No sábado. E dia 6 de junho, meu pai faleceu. Dia 30 de dezembro, minha avó foi embora. E em janeiro, nesse seminário, eu fui sentir isso da Heloísa Johnson. Quando a Heloísa Johnson falou, voltei determinada em fechar meu salão. E eu tinha que decidir isso muito rápido, porque eu não ia renovar o aluguel por mais 3 anos. E eu fechei o salão, dia 1º de fevereiro, fechei, arrumei emprego para todas as meninas, vendi tudo que eu tinha lá dentro. Em fevereiro eu fiquei envolvida com esse fechamento, né? Fevereiro e março, acerto das meninas e tudo mais, porque eu tinha que fechar um ciclo, né? Corretamente, né? Então eu fechei aquele ciclo, vendi tudo, é, arrumei emprego para todas as meninas que trabalhavam comigo, fiquei até leiloando, porque elas eram ótimas, né? Que ainda mais, e que aprenderam tudo comigo ali, né? Saíram do zero, aprenderam comigo. E em abril eu tive 10 inícios pessoais qualificados e em maio eu entrei em qualificação e dia 30 de julho eu me tornei diretora, né? 3 meses depois. Mas na época era 3 meses mesmo de qualificação, não era 4, né? E, e em setembro em agosto eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Em setembro eu descobri que tinha que fazer repouso absoluto, né? E aí eu desenvolvi uma técnica de contar, né? De contatos e tal, e abordagens, que eu chamo de indicação triangular. E para poder iniciar as pessoas, para eu poder continuar o meu trabalho,
né, como diretora, e através só de ligação, né? Então, ali eu ligava, eu iniciava em outras cidades, eu iniciava aqui, eu, né, pedia indicação para cliente e tal, tudo através de ligação, mandava, punha on the look, a amostrinha, passo a passo, tudo no envelope, mandava para a pessoa na cidade onde ela estava. Daí, quando chegava lá, nesse passo a passo, tinha meu telefone, mas como eu falei, era muito caro, né? Tinha meu e-mail, ela mandava e-mail avisando que chegou, daí eu ligava para fazer a sessão de cuidados com a pele com ela pelo telefone. E ali eu iniciava, ali eu vendia, né? Vocês imaginam o quanto eu não gastei de correio na época e de ligação, que era muito caro, né? Então, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Hoje a gente faz uma chamada de vídeo, hoje a gente faz, né, o Zoom, Google Meet, isso aqui, né? Você entra no YouTube, tem tudo, você entra no Instagram, tem tudo, né? Mas antigamente não tinha nada disso. A gente falava, ninguém sabia o que era Mary Kay. As pessoas falavam assim, Maria o quê? Maria Cai? Né? Então, era assim, e nós tínhamos que ir lá, por isso que eu com a Cintia a gente brinca, nós somos Mary Kay raiz, que hoje o pessoal é tudo Nutella, porque está tudo muito fácil, né? E a gente fica. Vocês complicam demais, né? E assim, e daí tinha o 0800 Pink, e quanto mais estrela você era, mais indicações você recebia. E daí eu recebia indicação, eu pegava, eu tinha um golzinho bola vermelho, que não era nem meu, era do meu pai. Eu catava o carro, enfiava meu nenê, né, de meses na cadeirinha e ó, e minha mãe na frente e ó, fazer as cidades da região todas atrás de inícios, né? Então, eu viajava, fui daqui, eu estou no bico do estado de São Paulo, estava bem baixo, assim, bem no bico mesmo, aquele coisa, divisa com o Paraná. Minha cidade é a penúltima, divisa com o Paraná. E eu saí, teve uma semana que eu saí daqui, fiz Taquarituba, Piraju, Avaré, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, que é lá no norte do estado de São Paulo, né? E voltei, tá? Fui fazendo várias cidades e fui iniciando várias pessoas. Dessas pessoas que eu fui iniciando, não necessariamente elas, né? Mas a descendência que surgiram delas se tornaram minhas diretoras e eu fui com elas mandaram no 0800 que teria que conhecer os produtos, mas eu já fui com foco de início, né? Então eu fui e voltei, né? Fui por um caminho, voltei por outro com a minha mãe a semana inteira. E minha mãe e meu nenê de 3 meses, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim, achando desculpa, colocando problema, colocando filho como desculpa, né? Como empecilho. Mas, gente, filho é bênção, filho é motivo, né? Então, eu fui atrás e, né, e fiz toda essa região e hoje eu tenho minha descendência toda para o lado de cá, né? Para esse lado. Eu tenho vários diretores de Assis e Avaré, né, em Piraju, Ourinhos, né, Taquarituba, toda essa região aqui. Depois que eu vim fazer para o lado de cá, que é Itapetininga, Sorocaba e tal, mas porque aqui que tinha as pessoas interessadas, né? Então, eu pegava esse golzinho bola que a Cintia conheceu, vermelho, velho, e ó... Red Jack. Você pegava o Red Jack. E daí, menina, eu fui embora, entendeu? Por quê? Porque eu entendi desde o começo que o nosso negócio era aquilo, era fazer sessão para vender ou para iniciar. A Renata Roberta, quando ela fez em mim, ela deixou bem claro isso, né? Rê, você faz isso para vender ou para iniciar. Como ela sabia que eu não gostava de vendas, eu nunca fui uma vendedora, né? Eu não sabia que se a cliente chegasse com uma raiz desse tamanho de branco, eu não tinha coragem de chegar para ela e falar assim, vamos pintar seu cabelo? Né? Ela tinha que pedir para mim, de tão ruim de venda que eu era, porque é a venda do negócio, não é? É a venda do negócio. E eu não tinha coragem. Quanto mais virava a pessoa e falava, vamos fazer uma luz, vamos cortar o cabelo. Não, nem o que ela estava precisando ali, eu tinha coragem de falar. Então, se ela não pedisse, eu não fazia. Então, a Renata Roberta, por saber disso, que ela era minha cliente no salão, ela mora em Dayatuba, né? E o ex-marido dela, a família do ex-marido dela daqui, ela não falou de vendas para mim.
ela falou que Mary Kay tinha curado a rosácea dela e tal, e deixou um kit básico comigo no feriado da Páscoa. E dela foi buscar no domingo, eu falei, ai, deixa eu ficar com ele, porque acalmou minha pele. E ela pegou ela falou, ai, eu tenho um kit aqui novinho, que eu comprei, mentira dela, comprei pra mim, fique com esse já tá usado. E eu fiquei com aquele, né, que era o 3 em 1 hidratante e a base, e depois ela foi embora. Daí, quando ela voltou, tinha praticamente quase que sarado minha pele. E meus clientes queriam. Daí eu chamei, perguntei para ela, né, como que fazia para meus clientes comprar e tal. E ela falou assim: ah, eu sou consultora, eu posso passar o dia no seu salão vendendo? Eu falei: ah, pode. Né? E ela foi, só que eu falei para ela: vem à tarde, só porque você tem casamento. E ela passou a tarde inteira vendendo. No final do dia, ela falou: posso fazer a sessão de você? Daí que ela foi fazer a sessão corretamente, igual ela fez as minhas clientes. Falei: pode. Daí ela pegou e falou assim para mim: então, Rê, tinha ido todo mundo embora, só estavam nós duas lá. Então, Rê, sabe quanto que eu vendi aqui hoje? Daí eu falei assim, quanto? Ela falou R$ 5.800. Eu falei: oi? Ela falou R$ 5.800. Eu falei: ah. Na hora veio na minha cabeça, né? Quanto que eu tinha feito cabelo, né? Naquele dia ralado e tal. Ela falou assim: então, e no batom a gente ganha R$ 19,95 de lucro. E você foi me. Daí, né? Eu era cabeleireira, mas eu não era burra, né? Eu entendo. Tem pessoas que acham que eu sou analítica, eu não sou. Eu sou influente e dominante, né, Cíntia? Porém, mas eu não sou burra, né? Eu faço conta. Daí ela pegou e falou para mim, ela falou assim, eu falei: como? Ela falou: fazendo isso que eu fiz em você, né? Que ela fez a sessão, tudo. Falei: nossa, agora eu quero esse, né? Também quero. Por que você não falou já antes? Ela falou: porque você tem rosácea, você não podia usar o dermabrasão antes e tal. Ela falou: o que você achou disso que eu fiz em você? Eu falei: super fácil. Daí ela falou assim: então, é isso que eu fiz aqui hoje o dia inteiro. E eu vendi R$ 5.800. Daí eu falei: ah. Daí ela falou assim: então, como você foi minha anfitriã, você pode escolher R$ 580 em produto para você. E você não vai pagar, porque eu dou 10% de tudo que eu vendi aqui para anfitriã. Eu falei: que legal, Rê, não sei o quê. Eu falei: nossa, que lucro bom e tal, e tal, e tal, né? Ela falou assim: excelente, Rê, e olha como é simples fazer. Eu falei: claro, e tal. Daí ela falou assim: então, só que eu vou dar outra oportunidade para você. Eu vou dar fazer uma outra proposta para você. Eu falei: o quê? Ela falou: você tem duas escolhas. Ou você se torna minha cliente e você pega 10% desse valor do produto, ou você se torna uma consultora, né? Compra um kit, faz esse pedido no seu nome e você vai ter X de lucro. Eu não lembro agora, tá? Você vai ter X de lucro. Daí eu peguei, alguém faz aí 5.800 com 67% de lucratividade, fazendo um favor. Daí eu falei assim, ela falou assim: por você ser nova consultora, esse kit aqui que você quer, ó, já vem tudo para você por R$ 179. Vamos falar o valor de hoje, né? Era 130 na época. Vem tudo para você por R$ 179. E daí você faz esse pedido todo que eu fiz para suas clientes. E você, se você quiser pegar mais alguma coisa e tal, você pega. E você ainda vai ganhar de bônus, ó. Esse kit que vem 5, tô falando coisa de hoje, tá? Que vem 5 bases e tal, que você pode lucrar quase R$ 400 ou deixar as bases para demonstrar, porque você viu, ó, que eu testo a base no teu rosto e tal. O que você acha? Eu falei: não, Rê, mas você está vendendo, você vai perder ó, o dia de trabalho, não sei o que. Ela falou: não, Rê, eu estou fazendo carreira eu quero ter consultoras. E daí você vai ser uma delas. Né? E eu fiz isso de propósito mesmo, para você se interessar, porque eu sei o quanto você não gosta do vendedora. E daí você viu que eu não vendi nada para você? Falei: vi. Ela falou assim: então, é assim que você vai fazer. Eu falei assim: tá, e quanto que é esse negócio para fazer? Eu achei que eram os R$ 3.000 para entrar na Mary Kay, assim, o cadastro, né? Pelo lucro, pela vantagem, por tudo. Daí que ela pegou e falou: não, é 179. Eu falei: hã? Né? Daí ela repetiu, explicou de novo e tal. Na hora, Van, eu fiz toda a conta de quanto eu tinha Caiu a ralado. rede. Hã? Achei que tinha caído, mas, Ah, tá. tem mais um minuto para Daí, finalizar. na hora, aquilo chamou minha atenção
e eu quis fazer. Eu falei, lógico que eu quero. Imagina, eu fiz a conta rapidinho de quanto mais ou menos o lucro e tal, né? A escova no meu cabelo, que era, o cabelo dela era igual ao meu, quanto que é? R$ 30. Ah, tá, R$ 30. Quanto você tem de lucro? Tirando shampoo, tirando condicionador, energia, né? Secretária, telefone, não sei o quê. Sai quanto de lucro? Eu falei, sei lá, no máximo uns R$ 15 de lucro livre, né? Fora a LER que eu tenho nos 2 braços e tal. Daí ela falou assim, então, num batom a gente ganha R$19,95. Daí eu falei, aonde que eu assino? Né? Na hora. Eu já fiz o meu cadastro, daí foi aquela folha por fax, tem que colocar tudo, os detalhes e tal, né? E aí eu comecei a vender. Então, do jeito que ela fez comigo, eu faço até hoje. Sim. E ela falou assim, eu falei, tá, mas você teve todo o trabalho de fazer em mim, né, para me vender. Ela falou, não, Rê, é assim que funciona. O nosso trabalho é assim. A gente faz isso tanto para vender quanto para iniciar. Então, se a pessoa quer carreira como eu, só que eu não me atentei a isso na época, tá? Nem essa parte de carreira pagou. E eu dou graças a Deus, porque se eu tivesse prestado atenção, talvez eu não quisesse continuar por conta de achar que era marketing de rede, de achar que era igual, sabe? Essas coisas assim. E graças a Deus eu não prestei atenção. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus de Deus ter bloqueado minha mente naquela hora. Isso. Porque tava um monte de empresas, sabe? Um monte de empresas aí, de marketing de rede, pirâmide e tal, no meu pé. Então, se eu tivesse, talvez, ouvido, talvez eu não tivesse aqui hoje. Né? Eu teria fugido também. Como a Rê não deu ênfase a isso, né? E Deus não deixou eu ouvir, eu comecei a vender. Então, depois que eu já estava vendendo há 9 meses, que daí a Cintia veio atrás de mim, e daí eu já estava vendo os lucros, né? Isso. Eu já estava ganhando dinheiro, eu já estava comparando os lucros do salão e o lucro da venda. E a facilidade que é, né? Você vender e não tinha que ficar lá, entre aspas, 24 horas durante o dia, né? Pagando aluguel, água, luz, imposto, funcionário, né? E tudo mais. E de segunda a sábado, você imagina? Local, você tem que ficar no local físico e você com a sua mãe, com o filho, você consegue se mover e a sua sacola de 24 horas, elas andam sozinhas até a cliente. Entendeu? E daí, assim, que negócio é esse, né? E daí eu quis aquilo, né? Eu quis fazer aquilo. E quando foi assim, Tia me falou em dezembro, eu já estava comparando os lucros. Eu falei, bom, se eu tiver um monte igual a mim, né? Imagine o quanto que eu vou ganhar, porque se eu já ganho assim, a pessoa vai ganhar dinheiro e eu ainda vou ser bonificada por isso. Então, eu vou poder dar emprego para um monte de gente, né? A nível Brasil, porque isso me chamou atenção pra caramba, né? A nível Brasil. E hoje, como nacional, a nível mundial, né? Isso. Então, hoje, como nacional, posso ter no mundo inteiro. Isso. Então, mas o nosso Brasil tem muita coisa a ser feita ainda aí, né? E muito campo a se trabalhar. Muito. E assim, nós estamos em 8 diretores aqui da Peva e a gente encontra muitas pessoas que não conhecem Marquei, e é uma cidade pequena, né? Pequena mesmo. Então, assim, eu vi ali a grande oportunidade. Quando eu fui naquele seminário e vi tudo aquilo, a Heloísa Jones falando que só tinha ela, porque ninguém tinha pago o preço ainda, mas que todas poderiam ser nacionais, eu falei, gente, é claro que eu quero estar lá, né? É isso que eu quero e pronto, acabou. Então, eu nunca deixei de fazer, Van, aquilo que tinha que ser feito. Eu nunca fiquei tentando inventar a roda. Eu nunca fiquei tentando arranjar coisas que sabe, para fazer, para captar contatos. Eu sempre trabalhei em cima de indicação de cliente, que foi a forma que eu aprendi com a Renata Roberta. Né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma, através de indicação, que eu tenho um treinamento chamado Indicação Triangular, que eu dou sobre isso, e é assim que eu trabalho a vida inteira. Às vezes eu abordo pela internet, né, que nem aconteceu agora na pandemia, por várias vezes, mas eu não posso nem falar que é 100%, 200% dos meus inícios é indicação de cliente, ou então pessoas que eu tô na rua, tô no mercado, tô na fila do Coliseu, na Itália, escutei uma vozinha brasileira, né? Eu falei, opa, peraí, né? Calma aí, né? Tem brasileiro aqui. Tendo brasileiro aqui, pode ser minha futura consultora. Peraí, né? E na outra fila lá, fui bater papo, né? Opa, você é brasileira e tal, né? Tá. Iniciei a menina de Lins,
né? Por quê? Porque ela gostava de viajar, ela viajava todo ano para os Estados Unidos buscar as coisas para trazer, gostava de reconhecimento. Tá dentro do Mary Kay, gente. Imagina, daí não precisa nem buscar os Estados Unidos, já vem na casa, né? Vai ganhar viagem sendo diretora, entendeu? Porque Uhum. para mim fazer Mary Kay não é pejo. Ai, Renata, estava passeando, estava lá, estava 2 horas, 3 horas no Coliseu, então vamos fazer render esse negócio, né? Ouvir brasileiro falando, né? Vamos aproveitar, né? Acho Então, que porque eu amo voltou, o que eu Rê. faço. Travou aqui. Ô, Porque eu Rê, amo o que eu faço, né? Então, e- assim, porque daí aí eu pude cuidar da minha mãe ficou na UTI, minha mãe ficou na minha qualificação para nacional, minha mãe ficou internada por 3 meses, teve um problema de pancreatite, né? Tivemos que operar ela correndo na minha qualificação para nacional, né? Então, Mary Kay me permitiu isso, poder ficar com a minha mãe. sempre passando por um desafio, mas utilizando daquele desafio uma mola para dar o próximo salto. Você fez isso Sim, em todos os processos, todos os sim, treinamentos que eu pude ver você falar, que você, quando você ficou paralítica, você falava que você deixa eu movimentar desse lado, eu consigo, e sua mãe falava, é horrível te ver assim se rastejando, e a sua mente vencia o seu corpo sim. todas as esferas, né? Ô, Rê, eu vou ter que finalizar a live. Tá deliciosa, tá maravilhosa, porque quando o negócio começa a esquentar, é que a gente quer continuar, porque determinei para ficar 1 hora aqui com as meninas para elas poderem, né, dar conta aí no dia. Mas eu quero te agradecer, porque eu anotei aqui uma porrada de coisas e tudo que a gente escuta da sua história, das diretoras nacionais, primeiro, se eu ganho dinheiro com as minhas vendas, eu nos últimos meses eu ganhei muito dinheiro com as vendas, eu mantive muita coisa na minha vida com as vendas. Então, se você quer dinheiro rápido, é a venda, porque o dinheiro cai no mesmo dia. Depois, se você olha o outro, igual você falou da fila do Coliseu, quando a gente tem uma missão, a nossa missão ela não tem horário para ser dada. Jesus, quando ele ia pregar nas cidades, ele não ficava pensando, nossa, porque agora eu estou fazendo. Não, a mensagem é maior que o mensageiro, né? Sim, sim. Então, a gente vê que é simples. É você fazer com amor, fazer com leveza, pode ser no mercado, pode ser em qualquer lugar, sem se importar E o que outras por amor. vidas. É por amor, são vidas que estão sendo transformadas. E depois desse treinamento triangular, eu vou conversar com a Rê, porque a gente já quer um treinamento desse. Aguardem. E aí, uma mensagem final que você dá, uma pessoa assim que precisa ganhar dinheiro, uma pessoa que precisa voltar a viver, voltar a sonhar, que a Heloísa Johnson nos ensinou ontem, voltar a sonhar. Qual mensagem que você deixaria? Olha, eu sempre falo, né, que quando os médicos me disseram lá atrás, né, que eu não teria chance de voltar a andar porque eu tinha rompido o C4, né, da minha coluna cervical, eu falei para ele jeito porque o Deus que eu servia, né, que tinha me feito, ele não me fez daquele jeito, ele me fez perfeita e eu ia voltar a andar. E eu sempre tive muita fé em Deus e meu pai sempre nos ensinou a olhar para o positivo e tentar tirar o que há de positivo naquela situação, mesmo passando em meio ao turbilhão, mesmo passando no meio de tanta coisa, né? Vamos pegar agora a pandemia, de tanta morte, tanta coisa. O que, o que a gente pode tirar de positivo? Vamos aprender a olhar para trás. E quando ele falava olhar para trás, não é olhar para trás da nossa história só. Olhar para baixo, olhar para quem está em situação pior, olhar para situações bem piores do que a nossa e aprender a agradecer a Deus por aquela situação, né? Em tudo que você está vivendo. Então, meu pai me ensinou muito isso. Meu pai era uma pessoa extremamente positiva. Meu pai era uma pessoa extremamente assim, que não guardava mágoa de ninguém. E eu brinco que ele era a senhora Mary Kay de calça, né? E que se os dois se conhecessem, né, ia se dar super bem, porque meu pai era uma pessoa assim extremamente, ele era um coach nato. Então, eu pedia as coisas para ele, né? Ele falava: "O que você está fazendo para conseguir isso, filha?
qual que é a sua parte? O que você está fazendo? Se fosse uma boneca quando criança, fosse o que fosse, entendeu? Ele ensinava, meu pai me mimava muito, me dava muito amor, mas ele me ensinava a buscar o que eu queria. Para o médico, aquele jeito, né? Ele duvidou de mim, ele questionou, ele falou que ele tinha feito treinamento, que ele tinha se especializado na Suíça e tal. Mas, acima de tudo, né, a minha fé em Deus, né, que eu sabia que ele não ia me deixar daquele jeito, que ele era o único que poderia dar a palavra final, né, que Deus é a única pessoa que pode dar a palavra final, não vai ou vai, nossa vida depende exclusivamente dele, né, do querer dele. Mas nós temos que dar o nosso sim para nós. Eu Nossa, sempre costumo falar assim que Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele pediu para que os discípulos se movessem a pedra. Então, a nossa pedra que nós temos que remover, Deus não vai remover por nós. Então, o que eu digo para essas pessoas? Digam sim para vocês mesmas. Descubram qual é o motivo que vai fazer vocês despertarem novamente, se levantarem todos os dias, independente que seja para Mary Kay ou para você mesmo, para a sua vida, para o seu casamento, né? Que nós estamos passando por uma fase assim, que muitos casamentos estão sendo destruídos com essa pandemia também, né? Muitas síndromes estão surgindo, muitas coisas. Então, o que você está dizendo para você mesma? Quando eu resolvi andar lá atrás, quando eu resolvi lutar e comecei, como você sabe, me rastejar, depois comecei a engatinhar, né? E foi um processo longo, assim, eu me rastejava pela casa inteira, né? Rastejava assim mesmo, né? Eu disse sim para mim, para o meu futuro, para a minha vida, né? Eu disse sim para eu poder hoje ter uma casa, ter uma família, ter filhos, né? Porque eu tinha 19 anos, né? Eu era uma menina. E eu resolvi dizer sim para mim e eu resolvi lutar por aquilo, pelo meu futuro, né? Pela minha vida, pelos meus direitos como filha de Deus. Então eu resolvi remover minha pedra. Eu não fiquei lá esperando, né? Alguém ir lá e fazer. Ali dependia única e exclusivamente de mim e de Deus, né? E a minha fisioterapeuta Wanda Tratiti, que eu amo de paixão, que cuidou de mim, que fazia tudo. Então, e quando eu disse sim para o diretorado, para o nacionalado, eu estava dizendo sim também para tantas outras famílias, para tantas outras vidas que eu ia enriquecer e levar essa oportunidade para o mundo inteiro, né? Dizendo sim para a carreira Marquei. Mas, então eu digo hoje para você, quais são os seus motivos? O que move você? São seus filhos? São seus pais? Eu escolhi Mary Kay na época, escolhi ser diretora e fechar o salão, e não me arrependo em nenhum minuto. Tenho saudade dos meus clientes, às vezes eu brinco, tem pessoas que eu corto o cabelo até hoje, né? Que só cortam comigo e tal. Mas eu nem cobro, né? Tal. Mas quando eu disse sim para mim, eu disse sim para tantas outras famílias que descendem hoje, né? Fazem parte da minha descendência. Então, mas o que me fez na época escolher foi eu escolhi Mary Kay para ser filha, para poder cuidar da minha mãe, para poder estar perto dela, viver com a minha família, viver os momentos que eu tinha pouco dela e da minha família. E dentro da Mary Kay eu pude fazer Mary Kay dentro do hospital, com a minha mãe sendo operada, com a minha mãe sendo levada para fora daqui, né? Meu filho sendo operado, tive outro filho e tal. E eu fico pensando hoje, né, na pandemia, se eu tivesse no salão ainda, como seria? Porque eu vejo minhas amigas cabeleireiras todas passando apuro que estão passando, né? Inúmeros salões fechando e nós só crescendo, né? Então, eu vejo o quanto eu fui abençoada e fui certeira nesse caminho, né? De ajudar pessoas, né? Então, nós temos que saber o que nos move primeiro, né? O porquê que nós temos que acordar todos os dias cedo, mesmo eu morrendo de dor, né? Eu levanto arcado, levo uma meia hora para ficar em pé, ereta, de tanta dor, mas eu não quero permanecer na cama. Eu não aceito isso,
né, na minha vida, não aceito essa doença na minha vida, e não vai ser isso que vai me paralisar, não vai ser isso que vai me fazer deixar de fazer Mary Kay, deixar de falar da palavra de Deus, deixar de falar do amor que essa empresa nos traz, né? E eu sou apaixonada por essa empresa, eu sou apaixonada pelo negócio, eu sou apaixonada pelos produtos. Então, assim, descubra o que você ama em Mary Kay, descubra o que te move, quais são os seus motivos e diga sim para você, para a Perfeito. sua vida, né? Digo sim para você, porque você merece, para sua família, para os seus filhos, para você poder dar aquela viagem que seu filho quer, para você poder dar aquele brinquedo que o seu filho quer e muito mais para você poder pagar um plano de saúde bom para sua família, para você poder pagar um médico decente, né? E você ter essa qualidade de vida não só em bens materiais, não só numa casa boa, não só isso, mas para você poder proporcionar isso para a sua família, pagar, né? Ter saúde de qualidade, né? Ter um atendimento de qualidade, que infelizmente o nosso país, com o SUS, né? Nós temos esses desafios. Então, quando você está ganhando dinheiro, né, sendo uma excelente consultora, ou sendo trabalhando para ser uma diretora, trabalhando para ser uma diretora nacional, porque todo mundo que está aqui pode ser uma diretora nacional também, você está enriquecendo a vida de muitas mulheres, seja com produto, deixando elas mais bonitas, ou seja, oferecendo oportunidade para elas. Mas você tem que amar o que você faz, amar e descobrir. Eu amo ter amizades no Mary Kay, eu amo conhecer pessoas, né? Essa oportunidade que a Mary Kay nos dá de ter uma família em cada canto desse Brasil, desse mundo, né? E a gente fazer inúmeras amizades. Então, isso me encanta muito. Então, você tem que descobrir o que te encanta e voltar ao primeiro amor. Nós somos evangélicas, a gente fala que quando a pessoa se converte, ela fica apaixonada por Jesus, né? Ela fica com brilho nos olhos e tal, que é o primeiro amor, que é aquela conversão da pessoa, né? Que a gente brinca, nossa, que ela lá tá fanática, só fala, né, de Deus agora e tal. Mas na Mary Kay também a gente tem que voltar para o primeiro amor e saber o que te chamou atenção lá no começo. Lá no começo, o que brilhou teu olho? E trazer isso de volta, sabe? Esse amor de volta e recuperar isso e trazer e agarrar isso e correr atrás do seu sonho, do que te move e do que você se determinou a fazer. Amém. Rê, linda suas palavras. Esse final foi espetacular da gente voltar para o começo. Eu me sinto na Mary Kay recomeçando como muitas líderes que estão aqui, como muitas consultoras. Gratidão pela sua vida. Porque, Van, só retificar uma coisa que eu acho assim, não é o que está acontecendo agora das pessoas, algumas falarem assim, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo iniciar, né? Eu vejo assim claramente, tanto a partir de mim quanto das minhas, vamos pegar minha área, né? As minhas diretoras que fazem, que estão fazendo acontecer, são pessoas que é, que amam o que fazem. Não é crise que está impedindo, não é pandemia que está impedindo, sabe? Não é a pandemia que está impedindo as pessoas de vir e fazer Mary Kay ou você de iniciar, de receber não. E sim a crise interna sua, o seu não saber de fato o que você quer, a falta desse primeiro amor, sabe? Porque todas que estão nesse primeiro amor, ou que esse primeiro amor nunca morreu, igual em mim, nunca morreu, há 15 anos esse primeiro amor continua sempre, né? A todo tempo, não estão vendo crise, não estão vendo pandemia, não estão tendo problema com pandemia, estão aí ganhando carro, estão formando diretoras, né? Então, a gente vê no ranking, vê quando tem a primeira reunião do ano, né, do mês, de cada mês, os rankings de vendas, de inícios e tudo mais. Então, o que é isso? É porque na cidade daquela pessoa não está tendo pandemia, na nossa tá? Não, é o nível Brasil, né? E nível mundial, né? A pandemia não é só na cidade de alguém, é a nível mundial. Então, quem não perdeu esse primeiro amor, não está tendo pandemia, não está vendo pandemia, né? Não, a pessoa ela está empolgadíssima.
Outro dia eu cheguei a ter a Flávia, né, que era minha secretária, hoje é minha diretora e diretora de Carro Rosa, e ela sempre vai lá no escritório trabalhar, né? E eu cheguei lá, ela no meio da qualificação do carro dela e tal, cheguei lá, ela falando uma pessoa iniciando, ela, eu tô com Covid, né? Ela tentando iniciar a pessoa, eu tô com Covid. Ela falou, que legal, que bom. Mas você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, não, tô assim, mas eu não posso sair. Ela falou, que bom, então agora é a hora de você aproveitar. Ela ligando. Agora é a hora de você aproveitar e fazer Berkey, porque daí você não tá trabalhando, você vai contatar, você vai vender através de Skin Analyzer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, porque eu que falar para a pessoa que bom que ela estava com Covid. Mas, assim, é o primeiro amor, entendeu? É ver solução naquilo que todo mundo vê um desafio. É transformar o seu desafio em trampolim para fazer você chegar ainda muito mais alto. Né? Então, foi sempre assim que eu trabalhei. E eu deixo a dica aí para você que não é a crise, nunca foi crise. Nas maiores crises, né, Cíntia? Foi às vezes que a gente mais cresceu, que a gente mais desenvolveu. E é na crise que a gente se fortalece. E não é pandemia, tá? É aqui dentro, ó. Quando aqui dentro fala mais alto, quando o seu desejo, o seu motivo, os seus sonhos falam mais alto do que qualquer coisa que está acontecendo à sua volta, não é se negligenciar para as mortes, não é isso, não tem nada a ver com isso, tá? Não é desrespeitar, não é nada. A gente está falando que muitas pessoas estão assim, agora eu não vou vender porque estamos passando por pandemia, eu vou ficar sem trabalhar um pouco, e daí depois, quando passar tudo isso, eu volto. Você entendeu? Volta então, vai ter que ir, vai estar lá no final da fila tentando Então, é aqui, ó. Né? Tudo começa aqui, né? Não é aqui. Aqui se define metas, sonhos, formas de trabalho. Mas o negócio, ó, começa aqui, do lado esquerdo do peito, aonde nunca morre, né? E ter resiliência sempre, né? Eu sempre tive isso, só não sabia o nome, vim aprender com a Suzana Sumelo. Resiliência. Mas começa aqui e como morrer aqui. Porque é aqui que manda toda a nossa vida familiar, profissional e espiritual. Tá bom? Perfeito. Beijo, meninas. Obrigadão. Deus abençoe. Amém. Nós vou deixar salvo e depois estudem essa aula de novo, viu? Beijos. Beijo, obrigada.